Olá, amigos, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que vocês estejam apreciando a nossa tarefa maravilhosa que Deus nos concedeu e Deus nos convida a falar sobre o Evangelho, as coisas boas da vida, os bons frutos. E aqui estamos nós, da Fraternidade Luiz Sérgio, apresentando para vocês, como sempre, o programa Gotas Fraternas da Fraternidade Luiz Sérgio, Vinhedo, interior de São Paulo. E a lição hoje, Fonte Viva, capítulo 7, pelos frutos. Eu vou ler primeiro e depois nós fazemos um resumo do que se trata a lição. A lição muito bonita, traduzida em que nós possamos produzir coisas boas no atual estágio que o mundo passa, né? Então, vamos a alguns detalhes da lição. Lição 7, pelos frutos. Por seus frutos conhecereis. Está em Mateus 7,16, palavras de Jesus narrada pelo apóstolo. Na verdade, Mateus escreveu esse capítulo 7 nos versículos 16 a 20, mais ou menos quando ele diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Vejamos a lição. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelas flores, que falamos inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E aí, senhores, nos cabe agora interpretar por que Jesus, na escrita do apóstolo Mateus, fez essa comparação com as árvores, né? Muito interessante essa alegoria. Como sempre, Jesus fazendo as alegorias para que nós entendamos, o que se passa ao nosso redor. E naquela época, como havia uma escassez muito grande de grandes florestas, frutos à vontade, não existia ainda essa fartura de frutas e árvores descobertas tempos depois. Então Jesus quis dizer o seguinte, através de Mateus: façamos de nós a boa árvore, que Deus, acima de tudo, nos produziu como sementes da boa árvore. E nós modificamos essa semente através das nossas atitudes, das nossas escolhas, de tudo que nós pensamos, falamos, que vem do coração, do sentimento. Através de nossas escolhas, dos nossos pensamentos,
podemos nos transformar em árvores más, ruins. Logo, produziremos frutos ruins. Então, a nossa identidade é o fruto. A essência de uma pessoa humana, um espírito, é reconhecida pelas suas atitudes, palavras e pensamentos. Todo esse conjunto de palavras, atitudes e pensamentos são os frutos. Então, se imagine uma árvore que dá bons frutos. Ela não fala, mas ela sente aquela sensação de delícia que as pessoas estão recebendo, aquele fruto gostoso. Imagina uma pera, uma maçã. Então, uma árvore que dá bons frutos, ela também se delicia com a felicidade em torno dela. Ela é conduzida desde a semente, com amor, com carinho. Óbvio que crescem árvores que não dão frutos, mas essa tem uma outra conotação. O que Deus, ou Jesus, na verdade, quis dizer através do apóstolo, é que a nossa conduta, o nosso comportamento, dependendo do que façamos pelo nosso próximo, nós poderemos produzir frutos bons ou frutos ruins. E essa semana, para acrescentar essa lição, eu aprendi uma frase e um sentimento e um pensamento muito interessante, que é nós, espíritos encarnados que somos integralmente a farmácia do próximo. Sim. Onde quer que estejamos, podemos produzir o remédio que o nosso próximo pode precisar. É o olhar caridoso, é a atitude, a escuta, a fala, o olhar também, né? O abraço para aqueles que se sentem acolhidos fisicamente. E, portanto, nós somos a farmácia do próximo. Nós precisamos usar essa farmácia, como também nós usamos a farmácia do próximo para nos contentar, para nos acalmar, na troca de ideias, pacificamente, né? As discussões extraordinárias, produtivas que possamos ter com nossos amigos, parentes, familiares, principalmente esse mês, né, que se comemora o mês das mães, as mães que representam o amor na essência de Maria, na essência das grandes atitudes, né? E também o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos contempla no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, identificando aqueles que falam palavras não tão boas e palavras de consolo. Segundo o profeta Jeremias, diz ele lá, diz Deus, é a visão do coração deles que nos faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Já naquela época existiam os falsos cristos e falsos profetas. Portanto, aqueles que produziam frutos ruins, palavras desagradáveis, apenas para satisfazer o ego, o ouvido daqueles inocentes. E finaliza Jeremias. E mais adiante, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram o objeto. E após essas palavras, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz, não creais em todo o espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir quando encontram oportunidades. Então, senhores, aproveitemos que somos boas árvores, que produzem bons frutos, que possamos oferecer ao nosso próximo, aos nossos entes queridos, ou aquele que se aproxima de nós, o fruto saudável da boa palavra, do bom conselho, das boas intenções, do bom pensamento, que é isso que Emmanuel quis nos dizer através dessa lição pelos frutos. É uma lição espetacular que muitas vezes nós esquecemos quando acordamos que ao longo do dia produziremos bons frutos, mas o cuidado especial de não nos transformarmos numa árvore ruim ao longo do dia pode ocorrer. É só manter o equilíbrio e pensar que Deus nos quer sempre como essa árvore robusta, reluzente, mas que também produza o fruto, né? Emmanuel diz que nós não conheceremos a árvore apenas pelo seu aroma, os seus galhos, mas o que ela produz. Então, tentemos ser lembrados, quando daqui partimos para o plano espiritual, de ser uma árvore boa, que dá bons frutos. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz nesse mês de maio, muito claro, muito límpido, que Nossa Senhora nos proteja na nossa jornada atual. Muito obrigado, uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Muito obrigado.